Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo André Khin Taegon e seus companheiros mártires coreanos. E o Evangelho de hoje é o início do capítulo 8º de São Lucas, que nos fala daquelas mulheres que seguiam Jesus. Entre estas várias mulheres, São Lucas nos recorda que elas haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. E começa a fazer a lista. A primeira delas, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Estes 7 demônios de Maria Madalena nos recordam as tendências para os 7 pecados capitais que, miseravelmente, infelizmente, estão em todos nós. E Jesus quer verdadeiramente expulsar esses espíritos de nós. Deixa eu explicar para você. Primeira coisa, o que é um pecado capital? Não é? Pecado capital não é um pecado propriamente dito. É por isso que eu escrevi aquele livro Um Olhar que Cura, falando de terapia das doenças espirituais. É simplesmente uma metáfora diferente para tentar explicar o que é o pecado capital. O pecado capital não é um pecado no sentido estrito da palavra, porque para haver um pecado no sentido estrito da palavra, você precisa ter consciência e consentimento e realizar o ato. Aí teve um pecado. Eu vi que aquilo era pecaminoso. Eu consenti em fazer aquilo e de fato fiz. Aconteceu o pecado. Mas uma tendência dentro de nós, ela não é pecado no sentido estrito. É pecado no sentido metafórico. E é por isso que a igreja chama isso de pecado capital, caput, porque ele é cabeça de outros pecados, é como se fosse uma espécie de raiz de pecado, ou seja, uma reminiscência dos pecados. Então, você pode sair do confessionário, está perdoado de todos os seus pecados e, no entanto, as tendências para os pecados capitais estão dentro de você. Isso é algo que é uma desordem em você mesmo, uma desordem na sua alma. E é por isso que esta alma desordenada é chamada tradicionalmente de carne. Então a nossa carne nos puxa para estes pecados capitais. No entanto, também o mundo, ou seja, os seres humanos ao nosso redor, também eles têm pecados capitais e vão criando sistemas que nos levam para isso. A gente sabe muito bem como é feito, por exemplo, o marketing hoje em dia. O marketing é a respeito dos pecados capitais. Você quer vender alguma coisa? Instigue a gula, instigue a luxúria. Faça filmes que alimentem a tristeza nas pessoas ou a raiva, a ira. Faça com que as pessoas se vistam bem e se sintam maravilhosas, a vanglória, a vaidade e assim por diante. Vejam que não somente vem do interior, mas vem do mundo ao nosso redor. E pior ainda, não somente a carne, não somente o mundo, também os demônios nos puxam para os pecados capitais. E nós sabemos que pela própria identidade dos demônios, sendo eles anjos, eles têm sua identidade pessoal e muitos demônios como que se especializam em pecados, não é? Então, é por isso que se fala de um espírito de luxúria e por isso se fala também de um espírito de tristeza ou de um espírito de gula, porque de fato existe a intervenção do demônio. Então, essas 3 realidades, a carne e o mundo e o demônio, estão por trás dos pecados capitais. Jesus, que expulsa de Maria Madalena 7 demônios, nos recorda que a nossa luta não é somente uma luta contra nossas próprias tendências ou contra o mundo ao nosso redor, mas também contra os espíritos malignos espalhados pelos ares, que vão, miseravelmente, alimentando a tendência pecaminosa
que está no mundo e em cada um de nós. Que Jesus nos ensine o caminho de nos livrarmos disso. E a própria Maria Madalena para nós é modelo. Por quê? Antes ela era perseguida pelos demônios. Agora ela segue Jesus. Nesse seguimento de Cristo, ouvindo sua palavra, contemplando a sua verdade, movidos pela graça, querendo nos unir a Jesus com grande caridade, são vencidos os inimigos da alma, a carne, o mundo e os demônios. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.